Oi gente, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui do nosso canal Família em Ação e hoje a gente vai mostrar para vocês 5 dicas para vocês fazerem uma parede de cimento queimado. Então essas dicas vão ser muito importantes para vocês poderem fazer em casa e facilitar bastante esse trabalho, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês o material que a gente vai utilizar para fazer essa parede e aí a gente já vem com essas dicas. Pessoal, esse aqui é o material que a gente vai utilizar para fazer a nossa parede de cimento queimado, né? O efeito cimento queimado lá na nossa sala. Eu não vou comprar tinta especial, tem algumas marcas que vendem uma tinta própria já no tom, né? Na coloração cimento queimado. Eu já vi, pessoalmente, eu particularmente não gosto. Eu vou fazer de uma outra forma que eu acho que dá um efeito mais legal, um efeito diferente, tá? Para isso eu vou usar massa corrida e para a gente chegar no nosso tom de cinza eu vou usar um corante na cor preta, tá? Então eu já vou mostrar para vocês a mistura que a gente vai fazer, que eu vou usar aqui, né, o nosso baldinho aqui de tinta para fazer essa mistura e a gente aplicar. Como a gente vai aplicar? Usando esponja. É uma esponja comum, essas esponjas que normalmente a gente usa para lavar carro, né? Inclusive essa aqui eu tinha comprado exatamente para isso, mas eu vou usar ela hoje para fazer a parede. E eu vou usar também uma esponja de cozinha bem comum, que é essas aqui, né, verde e amarela, para fazer os cantos da parede. Inclusive vocês vão ver que o canto da minha parede ela tem uma porta e tem uma parte que é bem fina, então eu vou ter que usar uma esponja menor, então eu peguei uma semelhante que é essa daqui. A espátula eu peguei para a gente poder manusear a massa, tá gente? Mas de modo geral a gente vai usar bem pouco. E a lixa também, eu peguei aqui só para caso eu precise lixar algum pedaço que fica com excesso dessa massa, eu posso usar ou a espátula ou a lixa para a gente tirar esse excesso. O primeiro passo agora é usar fita. Então eu vou fitar a volta da parede, a volta das outras paredes onde eu não quero que pegue a massa, né, pegue essa coloração de efeito cimento. E vou forrar o chão para a gente proteger o nosso local, para a gente começar a trabalhar. E na sequência a gente monta a nossa tinta e começa a fazer a nossa parede. Eu vou mostrar para vocês como é bem fácil e vai ficar bem legal. Então vamos lá. Bom gente, agora que vocês já viram o material que a gente vai utilizar, a primeira dica que eu sugiro é o quê? Inclusive não está no material. Comprem 2 buchas de cada, tanto da pequena quanto da grande. Por quê? Conforme eu fui fazendo a minha parede aqui de casa, no meio do percurso a bucha ela vai acumulando muita massa corrida. E ela vai perdendo esse efeito que é o que a gente quer que fique, que é esse efeito manchado. Então você tem que acabar fazendo o quê? Muito mais força para, né, esfregar a bucha e a massa espalhar. Ou você vai ter que parar no meio da parede, lavar a bucha, esperar secar para depois continuar o trabalho. Então como é muito baratinho essas buchas e não estraga, depois você vai lavar e vai utilizar ela para outras coisas, igual a minha que era para lavar o carro, vou continuar lavando o carro com ela. Comprem 2, usa metade no meio, até a metade da sua parede, depois troca a bucha, tá? Um outro detalhe, quando você vai ter momentos que você vai perceber que você passou muita massa num determinado ponto e não está espalhando, não está fazendo esse efeito. Usa a parte de trás da bucha para tirar o excesso, tá gente? Isso é bem legal. Segunda dica, gente. Comecem pelas laterais, né? Como vocês viram, eu passei fita aqui em toda a lateral, onde eu não quero que pegue a massa. Com a bucha pequena, que é essa daqui, que é bem comum de cozinha, façam movimentos pequenos em volta de toda a sua parede, todo o seu contorno. Depois que você já tiver feito todo o contorno, com a bucha grande, a gente vem e preenche o meio. Porque o efeito mesmo é da bucha grande. E a bucha grande ela vai tirar esse efeito da bucha menor, ficando um efeito similar. Não vai ficar, se você fizer invertido, vai ficar perceptível os movimentos das bordas. Então comecem pelas bordas e depois vocês vão para o centro. Terceira dica, gente, sempre movimentos circulares, tá? Isso vai fazer com que você espalhe a massa corrida de uma forma melhor, para fazer esse efeito mesmo. Teve pontos aqui, como na parte de baixo, que pela posição, você ficar abaixada, eu fiquei fazendo movimentos
não tão circulares, o efeito já ficou diferente e eu tive que refazer. Então sempre movimentos circulares e grandes, tá gente? Para ficar um efeito bacana, que é como esse aqui que ficou. Aí a tonalidade vocês podem optar, vocês colocam a pigmentação de acordo com a cor que vocês querem que chegue. Para mim esse tom de cinza, né, desse efeito de cimento queimado ficou muito bom. Então sempre movimentos circulares. Quarta dica, gente. A última demão, no caso aqui foram 3 demãos. A primeira você vai notar que vai ficar muito estranho, porque vai ficar cheio de falhas, é normal. Quando você passar a segunda demão, né, com a sua massa, com a pigmentação, ele vai preencher a parede inteira. Só que ele vai ficar muito perfeito, que não é o ideal. O ideal é ficarem essas manchas, né? Então, quando a segunda demão secar, vocês vão notar, igual no meu caso aqui, ficou um cinza bem mais claro. Inclusive, depois que seca, fica bem mais claro do que a massa que você fez lá no seu potinho, tá gente? Então podem, se vocês querem uma cor mais forte, um cinza mais escuro, podem pôr mais pigmentação, porque depois que secar vai ficar mais claro do que a massa que você montou, né, no seu pote. No caso, a terceira demão faz uma massa mais escura. Por quê? Justamente como a segunda demão, né, ela secou e ficou mais clara a parte de trás, a terceira vindo por cima mais escura vai dar o efeito. Aí o efeito de uma mais clara com a mais escura por cima fica esses manchados, que é o efeito do cimento queimado. Então a última demão, se você for fazer 3, 4, 5, sempre a última põe um pouco mais de pigmentação para que fique mais manchado, para dar esse efeito, tá gente? E a quinta e última dica, como eu já passei num outro vídeo quando a gente trabalha com tinta, pintura ou qualquer outra coisa, lave as mãos sempre, de máximo em meia hora, 20 minutos, 20 em 20, no máximo até 30 minutos, lavar e lava a mão. Por quê? Essa bucha, ela vai ficar toda melecada e você vai melecar a sua mão inteira e até o antebraço. E para tirar isso é um saco. Então, de 20 em 20 minutos, vai passar água, vai na torneira do tanque, lave as mãos e assim você vai ficar tranquilo, não precisa se preocupar com isso depois que você terminar o seu trabalho. Porque para você passar a demão inteira, você vai levar mais ou menos 1 hora, né, se você for fazer com cuidado. Então, lave bem as mãos, tá gente? Um outro detalhe adicional, a secagem da parede para uma segunda demão é de pelo menos 3 horas, tá gente? Pelo menos 3 horas. Se você tiver no ambiente que é bem ventilado, vai secar em 3 horas. Agora, se for um ambiente fechado e tiver frio, espere mais tempo para você poder fazer outra demão, tá? Na lixa, inclusive, no material que eu coloquei, eu mostrei uma lixa, que é uma lixa 220, se eu não me engano, que é aquela vermelha. Eu achei ela muito grossa, eu usaria uma lixa mais fina. A massa é muito sensível, e ainda mais ela pigmentada. Então, quanto mais fina a lixa você utilizar para arrumar os detalhes, que foi, por exemplo, aqui na parte de cima da porta, que acumulou muita massa e não ficou com o efeito legal que eu queria, eu passei a lixa. Então, use uma lixa bem fininha que você consegue controlar o efeito da maneira que você quiser e não vai ficar esbranquiçado e ficar diferente das outras partes da parede que você fez. Tá, gente? Então, bora lá ver o vídeo, ver o passo a passo, como foi o trabalho. Bom, vamos montar a nossa massa agora. Já passei fita nas paredes e já forrei o chão, como vocês viram. Então agora a gente vai montar a nossa mistura aqui. Então eu peguei uma colher. Vamos lá, ó. Como minha parede é um pouco grande, eu vou colocar 5 colheres, tá, gente? Mas eu acredito que isso já ainda até faça sobrar um pouquinho, tá? E pigmentação. Vamos pigmentar agora a nossa tinta.
Coloquei aí cerca de 10 pingos e agora a gente vai mexer até ficar numa cor uniforme. Você vê que ela já vai ficando num tom de cinza. Claro, gente, que eu quero um efeito de cimento queimado mais escuro, tá? Se vocês quiserem um efeito queimado bem mais claro, vocês colocam um pouco menos de pigmentação ou vocês vão pingando conforme vocês forem gostando do tom. Vou mexer aqui e mostrar pra vocês como vai ficar o resultado daqui a pouco. Pronto, gente, depois que eu mexi bastante, vocês vão ver que vai ficar numa cor uniforme, ó. Essa é a textura que vai ficar. Fica bem grossa, né? Até porque é massa corrida. E eu vou aplicar ela nesse tom mesmo. Como a gente vai dar mais de uma demão, caso a gente precise mudar um pouco a cor para mais escuro, um pouco mais claro, na segunda demão eu mudo a cor. Eu gostei desse tom. Eu acho que vai ficar bem legal na nossa parede. Né, filho? É, ele concordou também. Ele gostou desse tom. Então, é esse que vai. Então, vamos lá e vamos começar a aplicar. Bom, vamos lá, vamos ver se vai funcionar a nossa massa, né? Ó, ajudante. Vem mais um ajudante. Eu nunca passei massa na parede com esponja, né? Então, a gente vai ver juntos se isso vai funcionar e como é o efeito. Se é fácil, se é difícil. E como que ele vai ficar. Eu vou fazer movimentos circulares para ficar já esse efeito. Um pouco menos até. Isso aí. Vamos passando em toda a parede e eu já mostro pra vocês como vai ficando. Bom, gente, a primeira demo eu acabei de concluir. Vocês vão ver como ela tá ficando. Conforme você vai passando, ela já vai secando, tá? Cansa o braço. Inclusive, a massa corrida em si, ela pega mais se você passa ela do jeito que ela vem, né? Mas como ela fica pesada, eu coloquei um pouco de água para ficar mais fácil para passar, principalmente nos cantinhos, assim. Então ela ficou nesse tom. Vocês vão ver que essa parte do meio tá um pouco mais escura porque eu não tinha colocado água ainda. Mas como eu vou dar a segunda demão, aí eu arrumo na segunda demão. A primeira demão é para ficar desse jeito mesmo. E depois de tudo, eu vou lixar os excessos, né? Como eu tinha falado que eu tinha separado uma lixa. Realmente só de olhar depois que passa vai precisar de algumas partes, por exemplo, como aqui, que a gente vai ter que passar a lixa. Então agora eu vou esperar secar. E amanhã cedo eu passo a segunda demão. E a gente já vai ver o resultado praticamente pronto. Depois eu só corrijo com a lixa. Mas até o momento tá ficando um efeito bem legal. Então amanhã a gente continua. Bom, gente, amanheceu. E olha como ela ficou depois de secar bem. Ela ficou bem mais clara, né, do que na hora que a gente passa. E aí você já começa a perceber o efeito que vai ficando. Essa aqui é a minha massa da segunda demão. Vocês conseguem ver, eu deixei ela mais mole, né? Eu coloquei um pouco mais de água. Na primeira eu coloquei bem pouquinho água para pegar bem a cor, né? E a massa em si na parede. Na segunda eu deixei um pouquinho mais mole mesmo para ficar até mais fácil e só cobrir aonde a gente quer. Eu vou começar pelas bordas, tá? Com a bucha menor. Então eu vou fazer movimentos circulares desse jeito. E vamos preenchendo todo o cantinho. Para depois eu fazer o meio com a bucha maior. Você vê que ficou bem mais mole essa massa. E a ideia é justamente essa. Inclusive só para cobrir os detalhes. Então agora eu vou fazer todos os cantos e depois eu já entro com a bucha grande.
Pronto, gente. Segunda demão aplicada. Então, gente, na terceira demão, como eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo, eu fiz um tom mais escuro. Olha a diferença. E realmente esse é o esquema, porque agora ele vai ficando, ele vai pegando o tom de baixo com o de cima. E olha o efeito sensacional que vai dando. Então na última demão, é sempre o tom mais escuro mesmo. Esse é o segredo, para justamente ficar esse efeito marmorizado, tipo, muito bom. Vocês podem ver aqui, ó. Olha aqui já como já começou a secar conforme a gente vai fazendo. E a diferença de como tava. Para ficar as manchas eu tive que mudar o tom da massa. E aí conforme eu mudei o tom, ela foi ficando os efeitos. E é a ideia que a gente quer, né? Inclusive, ó, tô suando, porque cansa muito, viu? Mas vamos lá, vamos terminar. E eu mostro pra vocês daqui a pouquinho como vai ficar. É isso aí, gente, o projeto está finalizado, como vocês viram, a parede está pronta, ficou top, ficou do jeito que a gente pretendia, deu trabalho, cansa, você vai suar bastante, são movimentos repetitivos, mas no final vai valer a pena, você vai ter uma parede única, ninguém vai ter uma igual, e eu gostei muito do efeito que deu no ambiente, ficou muito sensacional, vale a pena. Gasta muito pouco, foi cerca de 1/3 de uma lata de massa, mas pigmentação e uma lixa, você vai gastar em torno de R$40 para fazer uma parede na sua casa desse estilo, desse modelo, né? Nesse efeito cimento queimado, fica meio marmorizado. Então eu achei que vale muito a pena o custo-benefício. E é isso aí, gente, obrigado, não se esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo, até mais! Bye.